O objetivo central do comunismo é a extinção da propriedade privada. E para alcançar este objetivo, Karl Marx deixou claro em fevereiro de 1848, no segundo capítulo do Manifesto Comunista, que 10 metas deveriam ser concretizadas, e que somente após isso o comunismo aconteceria. A terceira meta é a abolição do direito de herança, pois o direito de herança é um dos pilares do capital. É como a propriedade privada se perpetua, é como ela se mantém viva e atuante, passando dos pais para os filhos. Mas como a esquerda pretende abolir o direito de herança sem informar as pessoas que elas estarão perdendo esse direito? Destruindo a família, pois sem família, sem herança, e sem herança, o capital está mais vulnerável. A família, por sua vez, é formada juridicamente a partir de um casamento, e o casamento é um conceito de 3 pilares: gênero, número e faixa etária. No pilar do gênero, entende-se por casamento homem e mulher, pois apenas um homem e uma mulher podem gerar filhos, e na esfera jurídica, família significa herança, pois família significa geração de filhos. O pilar do número é limitação para apenas um homem e uma mulher, pois assim a herança fica discernível de que pai e que mãe parte para qual filho. Já o pilar da faixa etária considera a potência de geração. Falando a grosso modo, uma criança ainda não pode gerar. Com esses dados, é possível perceber que o direito de herança só existe quando a definição jurídica de família for sólida e que a família juridicamente se forma através do casamento. E o casamento, por sua vez, tem 3 pilares: o gênero, macho e fêmea, o número, apenas um de cada, e a idade, que não sejam crianças, e que tais pilares sustentam a geração de filhos. Agora, imagine que o conceito de família tenha sido totalmente relativizado. Como defender o seu direito de herança se família puder significar qualquer coisa indefinida? Para relativizar o conceito de família, a esquerda investe contra os seus pilares, atacando assim os 3 pilares. O casamento, quando não for mais entre o homem e uma mulher, mas sim entre homens, crianças, mulheres e de qualquer número, podendo ser 2 homens, 2 mulheres, um adulto e uma criança, ou ainda uma casa cheia de pessoas indefinidamente, será quando a palavra família se esvaziará completamente de seu significado natural, e com isso o direito de herança poderá ser abolido pelos comunistas. Karl Marx não se deu por satisfeito no manifesto do Partido Comunista. Ele explorou os métodos para a destruição da família com Friedrich Engels no livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, que foi publicado em 1884. Neste livro, defende uma sociedade poligâmica, poliândrica e incestuosa, num modelo que chamou de horda, ou seja, a família tal qual conhecemos sendo substituída por uma horda, modelo na qual todos são propriedade do Estado e ninguém tem direito à herança. O texto é de Ricardo Roveran, Família, a pedra no sapato do marxismo. De Belo Horizonte, Fernanda Salles para o Terça Livre. Mentiras, manipulação, ausência de limite ético, limites morais, um vale tudo por hegemonia e dominação. Talvez assim a gente possa resumir o pensamento da esquerda brasileira e mundial. Com os episódios recorrentes de exposição de crianças a diversas situações inadequadas, a reação da sociedade está fazendo ruir um pilar desse processo construído à base de mentiras, que é a ideologia de gênero, porque tudo isso é orquestrado. Se não vejamos, no final dos anos 90, a ideologia do gênero foi elevada a status de planejamento global pelo Conselho Populacional da ONU. No pós-guerra, as fundações internacionais apoiavam hospitais, escolas, ações de benemerência pelo mundo afora. Partiram para um plano bastante ambicioso: criar a paz mundial. Mas como fazer isso num mundo que vive em conflitos? Como controlar o desenfreado crescimento populacional?
Surge aí um personagem muito importante para a gente poder entender o que é hoje a ideologia de gênero no Brasil e no mundo. Se chama Kingsley Davis, americano, sociólogo militante, demógrafo, que escreveu o livro Human Society. Ele, a partir da ONU, funda esse conselho, que seria o precursor do planejamento populacional, através do aborto e contraceptivos. E, por fim, a própria ideologia de gênero, aí agregada do feminismo e da própria pedofilia. Dentre os objetivos desse conselho populacional, estava a destruição das soberanias nacionais, o controle do comportamento humano e o controle do crescimento populacional. Kingsley começa a ter dificuldades na implementação do plano quando, via aborto puro e simples, pois a própria religiosidade dos povos ocidentais estabelece freios a esse processo. E nem através das leis e nem através da clandestinidade ele consegue avançar no seu propósito. Ele dá uma guinada para a própria desconstrução da relação entre o homem e a mulher. Pois assim, seria muito mais fácil, fazer o controle da reprodução desenfreada das massas. Nasce, neste momento, oficialmente, as políticas de gênero, das quais o Brasil hoje é vítima, a partir do suporte de uma entidade a nível mundial. Nesta mesma época, uma ativista feminista inspirada em Marx e Herbert Marcuse, Shulamit Firestone, lança um livro que seria a base da ideologia de gênero, do feminismo, como conhecemos hoje, há algumas décadas atrás. O nome do livro, A Dialética dos Sexos. Vamos aos trechos de Shulamit. Temos que libertar a mulher da tirania biológica reprodutiva, destruir a família, pois é ela que produz as patologias do poder. Todas as instituições que segregam os sexos ou separam crianças e adultos serão eliminados. Sem as distinções culturais entre homem e mulher, crianças e adultos, parece uma tara com as crianças. É impressionante. Será pela primeira vez possível a liberdade sexual natural. Nossa nova sociedade poderá voltar à sexualidade natural, polimorfamente diversa. Serão permitidas todas as formas de sexualidade. A mente plenamente sexualizada tornar-se-ia universal. Se a criança escolhesse, atenção, a ideologia de gênero através de uma das suas mais importantes ideólogas, se a criança escolhesse a relação sexual com adultos, ainda que no caso escolhesse a sua própria mãe, não existiriam razões para que se rejeitasse o desejo, já que o incesto, nesta nova configuração, não seria mais tabu. Perceba, presidente Mauro, a importância do que eu estou trazendo aqui, como a base da ideologia de gênero, vem sendo derrotado nas câmaras municipais do Brasil todo, apesar disso, vem sendo implantada nas escolas, públicas e privadas. E por que eu trago isso? Porque isso remete para um tribalismo absolutamente inaceitável. Querem que o Brasil vá retroceder para o mundo pré-familiar grego, onde as crianças eram retiradas muito precocemente do convívio com os pais, para que servisse a tribo? Mas vai além, presidente. A maior ativista de gênero na atualidade vai muito mais longe. O nome dela é Judith Butler. O que ela diz? Temos que libertar as mulheres da própria mulher. Afinal, não existem homens e mulheres. Tudo não passa de uma construção social. Judith Butler é quem introduz o termo gênero na ONU, em Pequim, em 95, como simples substituição ao termo sexo. Hoje, presidente Mauro, a transgeneralidade, pelas mãos da ONU, toma contornos de um movimento bilionário e com pompa mundial. Com o fracasso do aborto, os contraceptivos tiveram sucesso, a guinada para a política de gênero explode no mundo. Todo o aporte midiático, financeiro e cultural se move na direção de destruir os papéis naturais entre o homem e a mulher. Os polos, nesta ideologia, precisam ser separados para que não se reproduzam. De forma breve, trouxe um pouco aqui, presidente, o que é a base teórica da ideologia de gênero. É nesse contexto que nós olhamos para a exposição do Quero Museu, lá em Porto Alegre, ou para o MAM, lá em São Paulo. São fios de um novelo que precisa ser puxado. O que nós estamos vendo é algo inaceitável. Que as pessoas queiram fazer as suas opções
Problema nenhum. Cada um é livre, usa seu livre-arbítrio para escolher o caminho que quiser. Agora, manipular, estimular precocemente crianças, desde a mais tenra idade, através de ações nas escolas, obras literárias, peças teatrais, museus e outros que tais, olha, presidente, não dá para aceitar. É um momento de reflexão. Por que essa tara com as crianças? Essa é a pergunta. O que nós assistimos lá, no episódio de Porto Alegre, no MAN, é para envolver criança. Acima de 18 anos, faça o que quiser. Este é um país livre e democrático. Mas a notícia boa, e essa notícia boa, é que a sociedade brasileira, tão enganada por essa gente, não aceita mais. Estamos atentos, vamos nos mobilizar, porque é o nosso dever, presidente, desta casa e de todo mundo neste país, proteger e defender as nossas crianças das garras desta gente que não tem respeito, que não tem ética, que não tem moral.